Vamos então para a nossa aula de lógica de programação e algoritmos. A primeira pergunta que eu sempre faço nessa aula para os alunos é a seguinte: vocês sabem o que é lógica? O que significa lógica? A lógica se resume ao uso de raciocínio para alguma atividade. Se você parar para observar, a lógica está presente no nosso dia a dia. Antes de executarmos qualquer ação ou tarefa, você faz um raciocínio lógico muito rápido e automático. Um exemplo: quando você entra em algum cômodo da sua casa e está escuro, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o seguinte: eu preciso ligar a luz para conseguir me localizar aqui dentro. Ou seja, tudo é prescindível por raciocínio lógico. Quando a lógica é aplicada a códigos de computador, ela se torna então a lógica de programação. Essa aula de lógica de programação tem como principal objetivo desenvolver em você o raciocínio lógico, fazendo com que você pense de forma racional e busque sempre a melhor solução para um determinado problema. Eu gosto muito de começar as aulas sempre com uma história, né? Eu gosto desse recurso do storytelling. Então, para essa aula aqui, eu trouxe uma história que é a história do Pedro. Então vamos lá. O Pedro está na casa da avó dele e ele precisa atravessar uma rua muito movimentada ali no bairro dele, para comprar um pacote de biscoitos. Usando a lógica de programação, como nós podemos desenvolver um algoritmo para ajudá-lo a atravessar a rua com segurança? Então essa é a nossa questão norteadora dessa aula. Então aqui nós podemos ver a casa da avó do Pedro e do outro lado nós temos ali o supermercado onde ele vai comprar o biscoito. Essa rua é uma rua extremamente movimentada. Normalmente, como o Pedro é uma criança, ele vai atravessar e muitas vezes ele não vai olhar para a direita e não vai olhar para a esquerda. Então aqui ele corre o risco de ser atropelado. Ele vai conseguir atravessar, sim, porém não vai ser uma travessia segura, né? Ele vai atingir o objetivo, né? Mas não é uma travessia segura. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Nessa situação, nós já temos aqui essa rua com a faixa de pedestre, nós temos aqui o semáforo e nós temos a casa da avó do Pedro e o supermercado. Qual é o primeiro passo? Então ele vai sair da casa da avó dele, vai vir caminhando pela calçada e vai chegar até a faixa de pedestre. Ele vai aguardar o semáforo ficar em vermelho. A hora que estiver vermelho, ele vai atravessar a faixa de pedestre e vai até o supermercado. Vai fazer a compra do biscoito e depois ele vai retornar pelo mesmo processo. Vai parar, aguardar o semáforo ficar vermelho novamente, vai atravessar pela faixa e vai retornar para a casa de sua avó. Esse processo, com certeza, é um processo mais seguro e também seria a melhor solução. Em programação é exatamente assim que as coisas funcionam. Você terá que decidir quando for executar um procedimento, se você quer mostrar um resultado o mais rápido possível ou se você pode abrir mão da performance porque você precisa de mais segurança naquele procedimento. Então aqui nós temos, né, a lógica de programação, nós temos o objetivo, nós temos ali uma travessia rápida, que foi o que o Pedro fez, né?
um resultado rápido e direto, ele chegou e atingiu o objetivo, ou quando a gente quer um resultado mais seguro, nós temos procedimentos, né? Então a gente tem aqui todo um procedimento para a gente chegar naquele objetivo com mais segurança. Uma coisa que você também irá aprender nessa aula de lógica de programação é criar algoritmos. Muitas pessoas associam os algoritmos a algo difícil, relacionados a conceitos complexos de cálculos matemáticos ou coisas do tipo, mas isso não é verdade. Os algoritmos são conceitos muito simples do nosso cotidiano. Por exemplo, vamos criar um algoritmo agora para ajudar o nosso amigo Pedro a atravessar a rua. Primeiro passo, o Pedro deve olhar para a direita. Segundo passo, antes de atravessar a rua, ele vai olhar para a esquerda. Terceiro passo, se estiver vindo algum carro, ele vai ficar parado. Se não estiver vindo nenhum carro, ele vai andar até chegar do outro lado. E aí, finalizamos o processo. Então, aqui está o nosso algoritmo. Então, o algoritmo é isso, né? Uma série de etapas para você atingir um determinado objetivo ou resolver algum problema. Quando a gente fala de programação, né? Nesse algoritmo que nós montamos, a gente já tem alguns conceitos que existem no mundo da programação. Por exemplo, o conceito de condição se. Se estiver vindo um carro, então essa é a primeira condição que nós temos, e isso a gente usa muito, né, o conceito se na programação. E no nosso dia também, né, por exemplo, se estiver chovendo, eu não vou no shopping hoje. Tá? Se eu estiver com dor de cabeça, eu não vou na aula de música amanhã, enfim. Outro conceito que nós temos aqui é a estrutura de repetição, que a gente chama de loop, que é o sexto passo, ande até chegar do outro lado. Então, o que vai acontecer? O Pedro vai continuar andando e a estrutura de loop vai continuar sempre na repetição, repetindo o processo. Quando ele chegar do outro lado, aí o programa vai ser finalizado. Existem basicamente 3 tipos de algoritmos. O primeiro tipo é a descrição narrativa, que é quando o algoritmo usa uma linguagem normal, como usamos para se comunicar no nosso dia a dia, e também como a do algoritmo para atravessar a rua. O segundo tipo de algoritmo que nós temos é o algoritmo de fluxograma ou diagrama de blocos, no qual o passo a passo do algoritmo são representados por formas geométricas. Como que funciona? Então nós temos aqui o primeiro passo, que seria atravessar a rua, mas antes ele vai ter que olhar para a direita e olhar para a esquerda. Na sequência, ele vai observar se está vindo algum carro. Caso não esteja vindo nenhum carro, né, ele vai andar até chegar do outro lado. Se estiver vindo algum carro, ele vai ter que esperar. Após ele andar até o outro lado, finalizamos aqui o procedimento. Então, esse daqui é o algoritmo de fluxograma. E nós também temos o algoritmo, né, que é o pseudocódigo ou linguagem estruturada, que é a forma mais próxima de uma linguagem de programação que um algoritmo pode chegar. Então, como é que funciona? Aqui nós temos, então, o início, o olhar para a direita, o olhar para a esquerda, entramos aqui na função se. Se estiver passando o carro, ele vai ficar parado. Se não estiver, tá? Enquanto não estiver do outro lado, ande. E aí aqui nós fechamos e finalizamos o programa. Tá? Agora, para colocar em prática tudo isso que nós vimos nessa aula,
vocês vão abrir o Microsoft Word e nós vamos fazer os seguintes exercícios. O primeiro exercício que vocês vão fazer, vocês vão criar uma sequência lógica para tomar um banho. Segundo exercício, vocês vão descrever com detalhes a sequência lógica para trocar o pneu de um carro. Terceiro exercício, vocês vão fazer um algoritmo para trocar uma lâmpada e vocês vão descrever isso com detalhes. Após finalizado, vocês vão salvar esse arquivo do Word e vocês vão mostrar para mim. Mãos à obra então, pessoal.